Olá, seja bem-vindo a mais um dia da Semana do Calvário. Hoje nós vamos estudar o capítulo 80, no sepulcro de José. Estamos estudando aqui na semana que se comemora a Páscoa, todos os acontecimentos que levaram Jesus até o Calvário e sua ressurreição. Se você quer acompanhar conosco este estudo, por favor, baixe o livro gratuitamente na internet, O Desejado de Todas as Nações. Este livro nós estamos usando como base para a leitura e estudo desta semana. Você também esteja com a sua Bíblia em mãos para que juntos possamos ler as mensagens de Deus para este dia em especial. Vamos então pedir a unção do Santo Espírito e a presença dele para que possamos então continuar o nosso estudo. Poderoso Deus e Pai, nos colocamos em Tua presença, confiando que o Senhor se faz aqui presente conosco, nos ajudando, nos auxiliando através do Teu Santo Espírito. Te pedimos, ó Pai, por favor, guia-nos por toda a verdade. Queremos compreender a verdade destes momentos tão difíceis e especiais pelo qual Jesus Cristo passou por cada um de nós. Que nós possamos realmente refletir, meditar e que o nosso coração seja transformado pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Hoje então o estudo é no sepulcro de José. Jesus então bradou, este foi o nosso último estudo, está consumado. Então findou aquele longo dia de vergonha, de tortura. Agora já estava chegando o sábado, o sol estava se pondo. O Filho de Deus estava agora em repouso. Por que estava em repouso? Porque eram as horas sagradas do sábado para se cumprir a lei de Deus, para se cumprir o descanso como tinha sido desde o princípio, antes de nós ainda existirmos, porque isso vem de eras eternas. Olha só, então o Filho de Deus estar ali em repouso, suas mãos cruzadas, descansava sobre as horas sagradas do sábado. No princípio, o Pai e o Filho repousaram no sábado após a sua obra de criação. Quando os céus e a terra e todo o exército foram acabados, o Criador, todos os seres celestiais, se regozijaram na contemplação da gloriosa cena. Em Jó 38, verso 7, fala que as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos rejubilavam. Agora Jesus descansava da obra da redenção, de redimir, de resgatar o homem caído. E se bem que houvesse dor entre os que o amavam na terra, reinou, no entanto, no céu a alegria pela vitória que Cristo Jesus concedeu a todos. Uma criação agora restaurada, uma raça redimida, que havendo vencido o pecado nunca mais poderia cair. Eis o resultado visto por Deus e os anjos na obra consumada por Cristo. Com esta cena se acha para sempre ligado o dia em que Jesus descansou, pois essa é sua obra perfeita e tudo quanto Deus faz durará eternamente. Quando se der a restauração de todas as coisas a qual Deus declarou por sua boca. Vamos ver aqui em Atos 3, o verso 21. Atos 3, abra a sua Bíblia. Vamos ler juntos o que o Senhor Deus diz através dos seus profetas. Aqui em Atos 3, o capítulo 3, verso 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Vejamos aqui a restauração, tudo que foi ali falado por todos os santos profetas, o sábado da criação, o dia em que Jesus esteve em repouso lá no sepulcro de José, será ainda um dia de descanso e regozijo. O céu e a terra,
unirão em louvor de um sábado a outro sábado. Nós vemos isso na palavra de Deus também. Isso aqui está descrito especificamente em Isaías 66, o verso 23, de um sábado a outro sábado. Nos acontecimentos finais do dia da crucifixão, foi dada a prova do cumprimento da profecia e novo testemunho da divindade de Cristo. Quando a treva se erguera de sobre a cruz e o Salvador soltar o brado agonizante, ouviu-se imediatamente outra voz. De quem será que era essa voz? Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Essa voz provinha ali do centurião, o soldado romano. Ele se impressionou quando viu a paciência do Salvador e sua súbita morte com um grito de vitória nos lábios. No ferido quebrantado corpo pendente na cruz, aquele centurião reconheceu a figura do Filho de Deus. Não pôde deixar neste momento de confessar a sua fé. Assim, foi dada a prova do nosso Redentor. Deveria ver o trabalho de sua alma, de todo o sofrimento, de toda a agonia. Já imaginou? Ele viu naquele momento ali, neste momento, na verdade, ele nem viu. Neste momento, ele ali sabia que não só salvaria muitos no futuro, mas também salvou ali o ladrão ao lado da cruz, aquele homem que carregou a cruz. Então, na verdade, foram 3 homens, um diferente do outro, tinham uma diferença ampla entre um e o outro, que declararam a sua fé perante aquela agonia, dor, sofrimento e morte de Jesus. O primeiro foi aquele que carregava a cruz de Jesus, o Simão Cirineu. O segundo, o ladrão ao lado da cruz. E agora o terceiro era o guarda, o centurião, que declarara ali a sua fé em Cristo Jesus. Ao aproximar então a noite, aquela bagunça, aquele barulho da turba cessou, o silêncio pairou no Calvário. Agora muitos haviam afluído à crucifixão por curiosidade, não por ódio para com Cristo. Contudo, essas pessoas que estavam acompanhando, vendo tudo, acreditaram naquelas falácias. Quando, porém, a terra foi envolta em trevas, se sentiram acusados pela própria consciência todos aqueles que injuriaram, caluniaram Jesus, acharam-se culpados de uma grande injustiça. Então, essas pessoas que foram ali, que se uniram nessa turba que injuriou Jesus, que excitou no tribunal, que citou na rua, agora reconhecia realmente que algo tinha acontecido, que aquele realmente era o Redentor do mundo. Nenhum gracejo ou riso de escárnio se ouviu em meio daquela terrível escuridão, e dissipada ela fizeram o caminho de volta para casa em solene silêncio. Estavam convencidos de que as acusações dos sacerdotes eram falsas, de que Jesus não era nenhum impostor, e algumas semanas mais tarde, quando Pedro pregou no dia de Pentecoste, achavam-se ali entre os milhares que se converteram a Cristo. Então vejam, muitos que estavam ali por curiosidade, que se envolveram naquela excitação, entraram no meio, se uniram àquela turba e injuriá-lo. Foram muitos que, quando Pedro pregou no dia do Pentecoste, se converteram, aceitaram a Cristo Jesus. Os guias judaicos, no entanto, não mudaram. Mesmo diante de tudo que tinham presenciado, agora esse momento de silêncio que levava à reflexão. A treva que cobria a terra durante a crucifixão não era mais densa que a que mais envolvia o que? O espírito daqueles sacerdotes e príncipes e principais que ali se encontravam. Olha só, quando Jesus nasceu, uma estrela declarou que Jesus estava ali nascendo. As hostes celestiais o reconheceram cantando louvores. O mar obedeceu à voz de ordem de Cristo. A doença e a morte reconheceram-lhe a autoridade. O sol conhecera a vista de sua agonia e morte e se ocultara então a sua face luminosa.
As rochas também o conheceram fendendo-se. Enfim, inúmeros acontecimentos mostraram que tudo isso relatava quem era o Senhor Jesus, o Criador. No entanto, aqueles sacerdotes e príncipes de Israel não conheceram o Filho de Deus, ou seja, não aceitaram ele, sabiam quem era ele, mas não o aceitaram. Não estavam agora tranquilos, não experimentavam, no entanto, com a morte de Jesus a sensação de vitória. Não estavam sentindo isso. Agora, neste momento, assaltavam-lhe as dúvidas. Eles tinham visto todas as coisas ali sobrenaturais acontecendo e estavam desassossegados e inquietos. Tinham invejado a influência de Cristo. Olha o perigo da inveja. Enquanto vivo para com o povo, temiam muito mais o Cristo morto do que o haviam temido vivo. Agora queriam que o seu corpo permanecesse na cruz. Este se vinha aproximando e seria uma violação diante da santidade por causa do momento em que estava chegando, que era a Páscoa. Eles então foram solicitar a Pilatos que se apressasse a morte das vítimas e que seus corpos fossem tirados do pôr do sol, porque seria uma violação aqueles corpos ficarem ali por tanto tempo. Obtido o seu consentimento, quebraram as pernas dos 2 ladrões para lhes apressar a morte, mas verificaram ali Jesus estar já morto. Os rudes soldados abrandaram pelo que ouviram e testemunharam de Cristo e abstiveram de lhe quebrar os membros, ou seja, não queriam fazer isso, por tudo que eles tinham visto. E ali, eles não quebraram nenhum osso, como está descrito aqui em Números 9, 12, vamos ler juntos? Números 9, vamos lá, ler a palavra de Deus, no livro de Números 9, o verso 12, diz assim: nada deixarão dela até amanhã seguinte, e não lhe quebrarão nenhum osso, segundo todas as ordenanças da Páscoa, a celebração, porque não podia quebrar o que? Os ossos do sacrifício. E Cristo, como sacrifício perfeito, como sacrifício verdadeiro, também não seria lhe quebrado os ossos. Os sacerdotes e principais surpreenderam ao verificar que Jesus já estava morto. Então, naquele dia, eles queriam por coisa alguma queriam que seu corpo permanecesse na cruz durante o sábado. Esse vinha se aproximando e seria uma violação de sua santidade aqueles corpos ficarem na cruz. A morte pela cruz constituía o processo vagaroso, difícil era determinar quando cessar a vida. Nunca se ouvira que alguém morrera dentro de 6 horas de crucifixão. Os sacerdotes então queriam verificar realmente se Jesus tinha morrido. Mandaram um soldado atirar uma lança ao lado do Salvador. Da ferida assim feita saíram 2 copiosas e distintas correntes, uma de sangue e uma corrente de água. João declarara a ocorrência de maneira bem positiva. Um dos soldados furou-lhe o lado, e logo saiu sangue e água. Nenhum dos ossos foi quebrado. Veja aqui o que diz a Escritura. Vamos lá em João 19, vamos acompanhar juntos, vamos ver o que a palavra de Deus diz. João 19, João, o capítulo 19, os versos 34 a 37. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que ouviu testificou, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque estas coisas foram feitas para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a qual perfuraram. Então aconteceu realmente isso, conforme a Escritura. Cristo, muitos afirmaram que Cristo não tinha morrido na cruz, que ele só tinha desmaiado, que ele revivera então posteriormente. Criaram então este boato. Mas os soldados, eles testificaram a verdade, falando que isso era falsidade, ou seja, eles contestaram esses boatos, porque ele já estava morto, e ao furarem o lado, eles viram realmente que Jesus tinha morrido, porque se furasse o lado, se não houvesse ainda já extinguido a vida, isso teria ocasionado a morte imediata de Jesus.
Não foi, porém, a lança tirada, não foi a dor da crucifixão que produziu a morte de Jesus, aquele grito soltado com grande voz no momento da morte, a corrente de sangue, a água que lhe fluiu do lado, demonstravam que ele morreu pela ruptura do coração. Partiu-se-lhe o coração pela angústia mental, foi morto pelo pecado do mundo. Então aqui, quando ali foram esmagadas as esperanças dos discípulos, porque eles acreditavam que Jesus iria constituir um reino aqui, e ao verem ele ali na cruz e depois morto, as esperanças morreram. Esmagados pela dor, não recordavam suas palavras a predizer essa cena. O futuro afigurava-lhes negro e desesperador. Nunca, porém, haviam amado tanto o Senhor. Agora compreendiam o valor e a necessidade que tinham da presença dele. Cristo era muito precioso. Anelavam fazer um sepultamento honroso, mas não tinham como realizar isso, porque aquele que era morto numa cruz era acusado, e Cristo foi acusado de crime de traição contra o governo romano. Isso era muito forte. Então tinham um terreno especial para estes, onde eles deveriam ser enterrados. O discípulo João e as mulheres da Galileia haviam permanecido ao pé da cruz. Não podiam deixar o corpo do seu Salvador nas insensíveis mãos dos soldados e enterrado numa desonrosa sepultura. Mas eles não podiam impedir, não podiam fazer nada, porque eles não tinham nenhuma influência com as autoridades. Nessa emergência, José de Arimateia e Nicodemos vieram em auxílio dos discípulos. Ambos eram ricos e influentes e tinham relações com Pilatos. José foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E foi neste momento que Pilatos soube que realmente Jesus tinha morrido. Mandou chamar o centurião do serviço da cruz. E ele então colheu ali as cenas do Calvário, confirmando o testemunho de José. O pedido de José então foi satisfeito. João estava aflito quanto ao enterramento do mestre. Voltou ele com a ordem de Pilatos acerca do corpo de Cristo. E Nicodemos chegou trazendo uma custosa mistura de mirra. Enquanto João estava ali preocupado, veio então esta ordem que podia tirar o corpo de Jesus, e Nicodemos estava chegando com mirra de aloés de cerca de 100 libras de peso para o embalsamento de Jesus. Ao mais honrado em Jerusalém não se poderia haver demonstrado mais respeito na morte. Os discípulos surpreenderam de ver esses ricos príncipes tão interessados como eles próprios no sepultamento do Senhor. Nem José nem Nicodemos haviam aceitado abertamente o Salvador enquanto vivera. Esperaram protegê-lo por sua influência dos conselhos. Vendo como favoreciam a Cristo, embargaram-lhe os planos. Em sua ausência, condenaram Jesus. Agora estava morto, não podiam mais ocultar a sua afeição para com ele. Enquanto os discípulos temiam por sua vida, por ter ali contato com Jesus, por serem discípulos de Jesus, José e Nicodemos foram ousadamente em seu auxílio. Eles ali, então, tornaram, através de sua influência e riqueza, fizeram aquilo que para os discípulos era impossível fazer. Delicada, reverentemente, removeram eles do madeiro com as próprias mãos o corpo de Jesus. Corriam-lhe lágrimas de compaixão ao contemplar o ferido e lacerado corpo. José possuía um sepulcro novo, talhado numa rocha. Ele tinha reservado esse sepulcro para ele mesmo, mas ele então o preparou para Jesus. O corpo, com as especiarias trazidas por Nicodemos, foi cuidadosamente envolto num lençol de linho e o Redentor levado à sepultura. Ali, os 3 discípulos compuseram-lhe os mutilados membros e cruzaram-lhe as mãos feridas sobre o inanimado peito. As mulheres galileias foram ver se fizera tudo quanto se podia fazer pelo corpo sem vida do amado mestre. Viram então que fora rolada a pesada pedra para a entrada do sepulcro, deixando então o Salvador repousar. As mulheres foram as últimas ao pé da cruz e as últimas também a deixar o sepulcro. Maria Madalena e as outras Marias demoraram-se ainda em torno do lugar em que se descansava o Senhor, derramando lágrimas de dor pela sorte daquele a quem amavam. E então elas voltaram para guardar firmemente o sábado e repousar.
Aquele seria um inesquecível sábado, triste para os discípulos. Ao pôr do sol da preparação soaram as trombetas anunciando o começo do sábado. A Páscoa foi observada como fora por muitos séculos, ao passo que aquele a quem apontava havia sido morto por mãos ímpias e jazia no sepulcro de José, ou seja, aquele que era o símbolo, aquele que era realmente o Senhor daquele momento da Páscoa, da comemoração da Páscoa, estava ali repousando no sepulcro. O sumo sacerdote vindo do Gólgota ali estava esplendidamente vestido com os trajes sacerdotais. Como pode, né? Acabou de matar uma pessoa inocente e ia agora fazer o sacrifício lá no templo. Sacerdotes de alvos turbantes em plena atividade cumpriam seus deveres. Não estavam conscientes de que o tipo encontrara o antítipo, de que um infinito sacrifício fora feito pelos pecados do mundo. Não sabiam que não mais havia valor aquele desempenho, ou seja, não havia mais valor aquele ritual que eles faziam por tanto tempo. Mas nunca dantes fora aquele serviço testemunhado com tão contraditórios sentimentos. E sabe por quê? Porque muitas pessoas estavam ali, nós vamos ver mais adiante, e essas pessoas começaram a ser tocadas no seu coração. Até então o Santíssimo fora guardado e impenetrável, agora se achava exposto, e era um lugar que não podia ser exposto, porque ali ficava a presença do Deus Altíssimo. O pesado véu da tapeçaria, feito de puro linho e belamente trabalhado, agora se encontrava rasgado de alto a baixo. Jeová se encontrara com o sumo sacerdote muitas vezes para comunicar a sua glória nessa câmara de audiência de Deus, mas agora estava aberto, não era mais reconhecido pelo Senhor. Com sombrios pressentimentos ministravam os sacerdotes diante do altar. O haver-se disposto o sagrado mistério do lugar santíssimo os enchia de medo de uma calamidade por vir. Então, depois ali da crucifixão, do Calvário, todas as cenas que levaram ali à crucifixão, muitos olhos insônios, ou seja, que não dormiram, estiveram examinando as profecias, alguns ali para compreender o significado da festa que então celebravam, outros para procurar provas de que Jesus não era aquilo que pretendia, outros ainda, corações tristes, buscavam testemunho de que ele era o verdadeiro Messias. Então veja que cada um com um pensamento, buscando entender aquelas profecias, tentando entender os acontecimentos. Embora indagassem, levados por diferentes motivos, convenceram-se todos da mesma verdade, que se cumprira a profecia nos acontecimentos dos últimos dias e que o crucificado era o Redentor do mundo. Muitos que naquela ocasião tomaram parte no serviço nunca mais se uniram aos ritos pascuais. Muitos mesmo dentre os sacerdotes ficaram convencidos do verdadeiro caráter de Jesus. Suas investigações das profecias não foram em vão e depois de sua ressurreição reconheceram-no como Filho de Deus. Então muitos depois acabaram reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Mesmo depois da sua ressurreição ficou ali provado então que ele era realmente o Salvador do mundo, o grande Redentor. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E Nicodemos lembrou dessas palavras. Nicodemos então passou a refletir. Uma luz mais clara iluminou-lhe o espírito, as palavras que Jesus lhe dirigia. Então continuaram como um mistério para ele, mas agora ele compreendeu aquelas palavras. Agora ele recordou os acontecimentos que ele viu ali do Calvário. Então, quando ele também viu os assassinos e a resposta que ele dera ao ladrão moribundo, tocaram a alma daquele douto membro do conselho. Contemplou de novo o Salvador em sua agonia, tornou a ouvir o derradeiro grito: está consumado, proferido com palavras de um vencedor. Ele viu novamente a terra cambaleando, os céus entenebrecidos, o véu rasgado, as rochas fendidas, a sua fé. Então, neste momento, a fé de Nicodemos se estabeleceu. Enquanto ali estava destruída a esperança dos discípulos, convenceu José e Nicodemos de que Jesus era divino. E agora eles tinham uma firme
fé, uma inabalável fé em Cristo Jesus. Nunca Cristo atraíra a atenção do povo como agora que jazia no túmulo. Como de costume, muitas pessoas levavam ali doentes e sofredores aos átrios do templo. E muitos vieram de longe porque foram informados que existia um médico, que existia um Salvador, que existia alguém que curava as pessoas. Chegaram ali leprosos que queriam ser curados por Jesus, mas era tarde demais, Jesus já tinha morrido e essas pessoas não sabiam. Essas pessoas então foram ali advertidas e mandadas embora, chamadas de imundas. Muitos estavam ali persistentemente ansiosas, indagando aonde está aquele que cura, aonde está? Mas muitas pessoas então se encontraram na escuridão sem Cristo. Muitos daqueles cuja voz havia volumado o grito de crucifica-o, crucifica, compreendiam agora a calamidade que lhes sobreviera. E teria com igual veemência clamado: dá-nos Jesus, houvesse ele estado ainda vivo. Quando o povo soube que Jesus fora morto pelos sacerdotes, fez indagações quanto à sua morte. Mas o que aconteceu? Eles então guardaram esses pormenores para conservar em segredo, mas isso não ficou em segredo. Muitas pessoas ficaram sabendo da desumanidade que os sacerdotes causaram, e isso se espalhou, circulou por todas as partes. E muitos indagadores se convenceram de que as escrituras se haviam cumprido. A vingança dos sacerdotes, que parecia tão doce, agora estava amarga. Sentiam agora horrorizados com a vergonha a obra que haviam feito. Esses sacerdotes procuraram crer que Jesus era enganador, mas em vão. Alguns estiveram ao pé da sepultura de Lázaro, viram ele chamar o morto que já jazia ali 4 dias, ressuscitando, tornando-o à vida, mas não se converteram. Eles temiam então que Jesus ressuscitasse, e ao ouvir essas palavras, eles zombaram, ridicularizaram, mas naquele momento em que Jesus jazia ali, que a morte dele causava a eles uma turbulência no coração, um desespero, eles então saem para procurar mais uma vez Pilatos. Por quê? Porque Jesus, aquele que foi condenado, que foi crucificado, que foi julgado injustamente, eles estavam agora perturbados. Então os príncipes, os sacerdotes foram até Pilatos e disseram: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, ao sepulcro para que seja guardado em segurança até o 3º dia. Veja só comigo aqui Mateus, vamos ler lá Mateus 27. Vamos ler juntos. Mateus capítulo 27, os versos 62 e 65. No dia seguinte, que seguiu o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes fariseus perante Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, disse: depois de 3 dias sou ressuscitado. Ordena, portanto, que o sepulcro seja protegido até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos à noite, o furtem e digam ao povo: ele está ressuscitado dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E aí o verso 65, disse-lhes Pilatos: tendes a guarda e ide e protegei-a o máximo possível. Os sacerdotes então deram ordens para ser guardado o sepulcro. Uma grande pedra foi colocada na entrada. Puseram cordas, prenderam as extremidades à sólida rocha, selando com o selo romano. A pedra não podia ser removida sem quebrar este selo. Os sacerdotes fizeram o que puderam para manter o corpo de Jesus onde fora posto. Foi fechado com tanta segurança em seu túmulo, como se nele devesse permanecer para sempre. Assim se aconselhavam e faziam planos aquelas fracas criaturas. Mal percebiam esses homicidas a inutilidade dos seus esforços. Olha só,
Por seu proceder, no entanto, Deus foi glorificado. Os próprios esforços feitos para impedir a ressurreição de Cristo são os mais convincentes argumentos em prová-la. Quanto maior o número de soldados colocados ao redor do sepulcro, tanto mais vigoroso o testemunho de que ele ressurgira. E foram colocados ali muitos seguranças, muitos soldados, para que ele não pudesse ali voltar, ser retirado, ressuscitado ou retirado dali. Mas Cristo Jesus iria ressuscitar. Ali foi colocada uma guarda de 100 soldados em volta do sepulcro. As guardas e as armas romanas foram impotentes para limitar o Senhor da vida dentro do túmulo. Aproximava-se a hora de sua libertação. Vamos ler aqui o último verso, que está em Salmos, o capítulo 2, os versos de 1 a 4. Salmos 2, leia juntamente comigo. Vamos lá abrir a palavra de Deus e deixar que ela fale. O capítulo 2 de Salmos, os versos de 1 a 4. Porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se posicionam, os governantes tomam conselho juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras em partes, lancemos longe de nós as suas cordas. Aquele que se assenta no céu se rirá, o Senhor os terá em escárnio. E foi justamente o que aconteceu, que é o nosso próximo estudo. O Senhor Jesus ressuscitando, o Senhor Jesus vencendo a morte, trazendo de novo, através de sua vida, que Ele é o vencedor, aquele que veio realmente para nos salvar, aquele que veio para trazer a paz, aquele que veio para reinar eternamente. Então, neste momento, vê-se que tudo que aqueles homens maus fizeram foi por peso de consciência, foi porque eles tinham inveja de Jesus, porque não queriam que Jesus retornasse, e julgaram, ridicularizaram, zombaram Jesus de maneira realmente assim vexatória, e todo aquele julgamento feito de maneira rude, tudo isso em vão. E até mesmo a morte que causaram a Jesus foi em vão, porque eles não conseguiram vencer Jesus, porque eles estavam ao lado do mal, e Jesus derrotou-os, derrotou o mal, porque, como diz aqui, o seu pai e o diabo creram e tremeram, ou seja, como o diabo, eles creram e tremeram. Mesmo eles não querendo aceitar, eles tiveram que crer, eles tiveram que ver e temer tudo o que estava acontecendo. Um julgamento feito às pressas, de forma infame, de uma forma horrível, uma crucifixão terrível. Tudo que eles provocaram foi tudo em vão para eles, mas para Cristo Jesus foi mais que uma vitória. Foi ganhar almas para o reino celeste, foi vencer, derrotar Satanás. Eles eram ali, aqueles sacerdotes, aquela turba enfurecida, eram apenas instrumentos de Satanás. Satanás, juntamente com sua legião, foi vencida, foi derrotada por Cristo Jesus. Nós vamos estudar isso quando Ele ressuscita. Aproxima-se a hora de sua libertação. Vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecer porque Ele venceu, Ele derrotou o mal. Ó Senhor Deus e Pai, obrigado por Cristo Jesus ter derrotado o mal. Obrigado, ó Pai, por tudo que Ele passou por nós. Ele não merecia nada, nenhuma daquelas coisas, mas Ele lutou por nós, Ele venceu por nós. E hoje Ele nos dá a oportunidade de também carregarmos a nossa cruz, que não chega aos pés da cruz que Jesus carregou, mas Ele nos dá a oportunidade de escolhermos viver ao lado dEle. Ó Pai, que nós possamos escolher viver ao lado de Cristo Jesus, que possamos ter os frutos do Espírito Santo em nossa vida e que possamos refletir Jesus aonde quer que nós estejamos. Nós te rogamos
tudo isso em nome de Jesus. Amém. E eu espero você no nosso próximo encontro, no nosso próximo estudo, onde nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Se você gosta deste conteúdo, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você ama. Curta também e se inscreva no canal. Eu vejo você até o nosso próximo encontro. Até lá!